Primeiramente ele já começa no modo certo, então este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Aqui eu mostro a minha carteira pessoal, faça a sua própria análise, não seja copião. É basicamente isso que ele falou, porque tem muita gente que entra nesses vídeos para copiar a carteira dele. Vamos ver se a carteira dele é boa, assim eu copio. Tô brincando, mas vamos continuar aqui. Você já parou para pensar em como é difícil ver o seu dinheiro sumir todo mês, mesmo você se esgotando de tanto trabalhar? Chega o final do mês, você olha para o saldo da sua conta bancária e sente até um frio na barriga, porque parece que o salário nunca é suficiente. E isso é uma baita de uma frustração. O dinheiro entra, mas parece que desaparece em um piscar de olhos. Um dia isso também aconteceu comigo, eu sei muito bem como é a sensação e não é boa, mas essa frustração me fez entender uma coisa que já estava na minha cara, eu só não conseguia ver. O dinheiro some porque eu não paro de gastar enquanto a conta não zera. E em vez de eu continuar nesse ciclo de trabalhar 30 dias para receber um salário e gastar todo esse salário e começar tudo de novo no mês seguinte, eu tive a seguinte reflexão: eu trabalho por dinheiro, mas o dinheiro também pode trabalhar por mim. E foi nesse ponto que minha mentalidade começou a mudar. Eu decidi que eu ia começar a pegar uma parte do dinheiro que eu ganhava trabalhando para trabalhar para mim, mesmo estando em empregos ruins, com salários baixos e sem. Vou cortar ele aqui só para comentar sobre essa informação. Ele está no site Investidor 10. O site Investidor 10 nada mais é que uma plataforma. Eu vou fazer o merchan aqui de graça porque eu não estou ganhando nada para isso. E eu estou desenvolvendo um aplicativo sobre controle financeiro. Mas mesmo assim eu tenho que admitir que o Investidor 10 tem um site top e tem conexão junto com o Banco Central não, a B3, que é a Bolsa de Valores. Então é muito bom esse site e você consegue colocar a sua ligação com a Bolsa de Valores lá para você não ter que mandar tudo, fazer tudo manual. E você consegue cadastrar lá as informações. E é nesse site que ele está mostrando pra gente quanto ele tem de patrimônio e qual é o lucro dele, se ele tem lucro ou não. E aqui parece que ele investiu muito bem, ele está tendo um lucro, ele está tendo um ganho de capital de 15 mil reais. Olha, parabéns. E pelo que fala no canal dele, é assim, ó, seu salário não é o bastante, mas existe uma saída. E o nome do canal dele é O Assalariado Investe. Ele já tá com 13 mil, parabéns pra ele, sucesso, desde sucesso. Vou dar um like aqui e segue ele lá. Vai no vídeo, no canal dele. Eu não vou passar todo o vídeo, mas vamos falar das partes mais importantes. Eu gostei muito daqui, ó, valor investido 92 mil e o patrimônio total dele é 100.007 reais. E parece que não ganha um salário estratosférico igual no vídeo passado que nós reagimos aqui. Perspectiva de crescimento. E é claro que eu tô falando sobre investir. E se você acha que investimento é coisa de gente rica ou que precisa estudar anos para começar, deixa eu te contar uma coisa. Isso é mentira. Eu comecei com pouco. E ao longo dessa jornada, que já é uma jornada longa, eu comecei a investir com 19 anos, hoje eu já tenho 24, eu aprendi que não importa quanto você ganha. Mas o cara rodou murcho também, né? O cara tá com 24 anos, velho, parece ser mais velho que eu, tenho 27. Não. Rodou murchinho, sem óleo. Mas sim quanto você consegue. Mas ele chegou aos 24 anos com 100 mil, então... Mas parabéns, eu tô brincando aqui. Não leva pro coração. Separar para investir todos os meses consistentemente. E foi a partir desta virada de chave que eu comecei a minha jornada nos investimentos e pouco a pouco, estudando, evoluindo aos poucos, eu cheguei a um patrimônio aqui de mais de 100 mil reais. E isso vai crescer ainda mais, porque isso é só o início de uma longa jornada pela frente. E como eu mencionei, a minha jornada começou lá em 2021. Aqui vocês podem ver uma informação importante. Aqui em 2021 até, deixa eu ver, até 2022 ali, mês 4 aqui, ó, vou mostrar aqui essa parte aqui, ó. Mês 4 de 2022 parece que ele tá tendo um prejuízo, ó, porque tá retinho, tá cortado reto é porque tem informação para baixo. Prejuízo quer dizer que um prejuízo não aferido à conta dele, que o ganho de capital estava menor. Ele investiu 1.000 e o valor de capital dele era tipo 8 mil, entendeu? Tipo, diminuiu o valor que tinha investido. Logo após adquirir meu primeiro bem, que foi a minha moto 0 km. Mas não foi nenhuma moto dessas tops que vocês veem na internet, e sim uma CG.
Sim, uma CG 160. Mas pra mim, com 19 anos na época, aquilo já era uma grande conquista. E eu já falei aqui no canal, em outros vídeos, a importância que foi ter comprado a moto. Porque antes de adentrar realmente no mundo dos investimentos, eu precisava de mobilidade no meu dia a dia e segurança. E a moto me dava segurança de que caso eu fosse demitido do meu emprego CLT, eu ainda poderia fazer a renda por causa da moto, com entregas ou carregando passageiros. Então, mesmo antes de investir, eu considero que a compra dessa moto foi o primeiro passo que me fez mudar toda a estrutura financeira que eu tinha. Ele é ligeiro, ligeiro. Gostei desse cara. Parabéns, ligeiro. Então foi isso, comprei a moto para não ficar dependendo da CLT e poder gerar dinheiro caso seja necessário. Agora voltando para o assunto principal, os investimentos, lá em 2021, quando eu comecei pelos bancos digitais, principalmente no PicPay, que na época a Selic estava bem baixa por conta da pandemia e tinha aquelas taxas de 120%, 150% de CDI. A verdade é que os investimentos são tipo como se fosse, eu vou falar, mas drogas. Quanto mais você usa, mais o nível você vai baixando. Tipo assim, primeiro você começa com os investimentos, tipo, vamos supor, Tesouro Direto, Selic, aí depois vai CDBs, LCIs, LCAs, depois fundos de investimento, fundos imobiliários, aí depois você vai mais fundo, você vai em ações, depois você vai em que? Em ETFs, aí depois você vai investir na Bolsa Americana, investir na China, depois vai Bitcoin, por aí vai. Então é um mercado sem fim e cada mais você vai se aprimorar no local. Quanto mais o tempo passa, mais você fica preso nesse cenário aí dos investimentos e você fica viciado. É bom ter um equilíbrio para você não só ficar vivendo investindo. Você tem que investir, sim, é bom, mas você tem que curtir a vida também ao mesmo tempo, como ele fez, tipo, de comprar moto e não ficar só fechado no investimento, porque senão você fica meio que um escravo do dinheiro, sabe? Tipo, mas eu não sou escravo tipo, das dívidas. Beleza, mas você é escravo do dinheiro. E não pode ser escravo do dinheiro. Você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você, que é o que ele fez. Que investiu e tudo mais, mas também não seja escravo do dinheiro. Entendeu a lógica? A lógica é... Beleza. E é óbvio que nessa época o meu conhecimento em renda variável era zero, não sabia nada. Eu só queria que o meu dinheiro estivesse rendendo alguma coisa e aquilo já estava de bom tamanho para mim. E uma observação importante em relação a isso que eu tô falando é, você não precisa começar a investir de forma perfeita, sabendo tudo. A coisa mais importante nesse início é simplesmente começar. Em 2022 eu estava com um patrimônio de 15 mil reais, ou seja, já tinha ultrapassado a primeira meta tão importante na vida do investidor, que são os primeiros 10 mil reais. E isso daqui, pessoal, era todo o dinheiro que eu tinha até aquele momento. Mas eu acabei cometendo um erro. Todo o patrimônio que eu tinha acumulado até aquele momento, eu coloquei em apenas um investimento, que foi o Tesouro IPCA+ 2026. E isso foi um baita erro, porque aqui também estava a minha reserva de emergência, ou seja, caso desse algum problema, eu não teria nada para resolver, não teria um centavo na conta. Além disso, eu estava colocando tudo que eu tinha em apenas um investimento, ou seja, risco total. Essa lógica de colocar todos os investimentos em um local só, o que ele está explicando é sério, é importante. E no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala sobre se você pegar um ovo e sempre guardando o ovo, toda vez que você vai pegando um ovo, um cesto de ovos da galinha, e pegar um ovo e separar ele, uma hora você vai chegar naqueles ovos e vão ter mais ovos do que você vai tirar da galinha, entendeu? Entendeu a lógica? Então, isso é bom, você vai acumulando, porém, um ponto importante da história, não deixe todos os ovos no mesmo cesto. Porque se você deixar todos os ovos no mesmo cesto, se o cesto cair, vai todos os ovos embora. Essa é uma parábola simples para você entender de não colocar todo o seu dinheiro em somente em um investimento. É bom diversificar, que é literalmente colocar em vários investimentos o seu dinheiro. E que isso é errado, a maioria de vocês que estão assistindo devem saber. Nessa época eu já tinha disciplina, já tinha constância, mas não tinha conhecimento ainda, estava no começo, aprendendo ainda as coisas. Mas isso me serviu de aprendizado para continuar estudando e evoluindo cada vez mais, porque eu ainda não sabia nada. E outra coisa boa é que eu não tive nenhuma emergência enquanto eu prendi todo o meu dinheiro num só investimento e consegui montar a reserva de emergência novamente do zero. Além disso, esse título do Tesouro paga a inflação mais uma taxa, ou seja, quando esse título vencer, porque ele continua na minha carteira, eu deixo ele aqui, não vendi, não resgatei. Quando ele vencer, eu vou ter ali a inflação mais a taxa contratada, ou seja, eu não vou perder dinheiro, pelo contrário, eu vou ganhar. E depois desse erro de iniciante, eu continuei estudando.
É porque ele investiu no negócio. Ele colocou o dinheiro dele, ele só vai poder tirar no parte do vencimento ou ele tem que vender o título. Basicamente é isso. Então ele contratou no ano de 2020 e vai retirar no ano de 2026. Mas se ele quiser vender antes, ele consegue vender, mas ele vende para um outro investidor e não porque venceu. Aí ele tem que vender para outra pessoa, mas vai vender barato e vai sendo prejuízo. Então o pessoal espera chegar aqui, quando chegar aqui ele vai tirar com lucro e com a inflação junto, então ele não vai perder dinheiro referente à inflação. Mas ele perdeu dinheiro referente a... Se ele tivesse investido em outra coisa, ele teria mais dinheiro. Então, sim, ele deixou de ganhar, não perdeu. Deixou de... Evoluindo e entendi a importância de diversificar a minha carteira. E aí eu passei a estudar também a renda variável, fundos imobiliários, ações, ETFs. E posteriormente incluí esses tipos de ativo na minha carteira também. Então hoje eu tenho 34% do meu patrimônio investido em ações brasileiras, que é o meu tipo de ativo preferido pelo potencial de crescimento que existe nele. 26% em fundos imobiliários, que apesar da minha prioridade ser o aumento de patrimônio, eu também gosto de receber dividendos todos os meses. Então esse é meu fluxo de caixa. Fundo imobiliário nada mais é que... Já ouviu aquele papo dos velhos que fala assim, se você tem uma casa lá e gera um aluguelzinho, você todo mês vai ter dinheiro. É a mesma lógica, mas a diferença é que você não precisa ter 300 mil reais, meio milhão de reais para comprar um apartamento e colocar para alugar. Você consegue se juntar com várias outras pessoas, você dá 10 reais e várias outras pessoas dão 10 reais para comprar uma cota desse hotel, dessa casa, desse galpão logístico. Então essa lógica aí é interessante para você que não sabe o que é fundo imobiliário. Fundo imobiliário é isso, você se junta com outras pessoas para juntar o dinheiro grande para comprar hotel, comprar papel que vale hotel, comprar local logístico, que é onde os caras guardam as máquinas ou o estoque, por aí vai. Taxa com os fundos imobiliários, 22% em tesouro direto, sendo a maior parte daquele investimento que eu fiz lá em 2022, 9% lá no Nubank, que é a minha reserva de oportunidade, e um pouco mais de 7% em ETFs, expondo meu patrimônio a empresas americanas. E uma coisa essencial que eu não posso deixar de mencionar aqui é a reserva de emergência, porque sem ela, investir se torna difícil no longo prazo. Eu, você, ninguém sabe o dia de amanhã, então a gente precisa ter uma segurança. Você precisa ter uma reserva que cubra pelo menos 6 meses dos seus custos essenciais. E essencial que eu tô falando é mercado, aluguel, conta de água, conta de luz, internet. Isso vai te dar uma tranquilidade e vai te permitir investir sem precisar tirar o dinheiro na primeira dificuldade que aparecer. Depois da reserva vem outro ponto importante para se atentar, que é quanto de dinheiro você vai investir por mês. Não fala para mim que você vai investir o que sobrar no fim do mês, porque nunca sobra, não adianta esperar sobrar. No começo é totalmente normal você não ter uma noção, não ter uma consciência. É isso, pessoal. Já pegamos a lógica do vídeo dele. Eu gostei. Dá até pra ver os investimentos que ele fez aqui no vídeo. Então, se você quiser ver esse vídeo completo, entra no canal dele, o Assalariado que Investe. E o nome do vídeo dele é Seu Salário Não é o Bastante. E ele explicou bem, gostei, é interessante. Ele investiu muito bem também. Aqui tá mostrando que compras e vendas, então mostra quanto ele comprou em cada mês. E teve uma compra grande, e você tá vendo que teve uma venda grande também. O pessoal faz o quê? Eles, quando chegar um pico as ações deles, ele fala assim, eu acho que eu vou vender para gerar um lucro. Ele vende a criação e gera o lucro, pega esse lucro e compra outras ações. Então, ele tem essa sacada, ele é muito interessante o que ele está fazendo. Ele começou a fazer agora, em 2025. Se você ficou até aqui no canal, parabéns. Já deixa o seu like aqui embaixo, comenta o que você achou do conteúdo e se inscreve para mais vídeos como esse. Valeu, falou, fui!